Fala, back-end, como é que você tá? Vamos hoje aprender a fazer um CRUD muito simples, usando MongoDB e uma aplicaçãozinha aqui .NET usando o C Sharp. Vamos lá, eu tô com um aplicativozinho aqui de console que eu acabei de criar. Tem só o Hello World aí, vou até apagar inclusive. E vamos lá, o primeiro passo, eu vou subir o Mongo aqui, né? Eu vou usar o Docker para isso. Docker container run menos remove. Eu não quero manter ele depois que acabar esse vídeo, eu quero que ele apague. Então, remover. Vou passar aqui as variáveis de ambiente. Username Vinicius, -e. E aqui o password vai ser pwd 123. A porta 27017. Mongo. É isso. Esse comandozinho do Docker vai subir um container, vai expor ele na porta 27017 com aquelas credenciais que eu coloquei, usuário Vinícius e senha pwd123. É bem simples, o foco do vídeo não é Docker, então é só para criar mesmo para vocês verem que eu criei do zero. A gente pode até conectar nele aqui agora, ó. Vou conectar Vinícius com a senha pwd123 e o host. Como eu estou usando o Docker no WSL direto sem usar o Docker Desktop, eu vou colocar aqui desse jeito, 2.2.1, senão ele não se acha. Mas se você estiver rodando local aí, você pode colocar localhost aqui também. Se você estiver usando o Docker com o Docker Desktop ou se você estiver rodando local, ele vai se achar. No meu caso aqui, eu vou deixar o 2.2.1 e vamos nos conectar aqui. Beleza, conectou. Não tem nenhum segredo, não tem nada. Tem só as collections dele aqui, padrões. Vamos começar agora mão na massa no código. Bom, o primeiro passo é instalar aqui a biblioteca do Mongo. Aqui nos NuGet Packages. A gente vai instalar esse cara aqui, ó, Mongo Driver, MongoDB Driver. Vou instalar ele aqui no projeto. Inclusive já está instalado, porque eu estava fazendo um teste antes. Beleza, instalou o pacote. A gente vai criar a nossa conexão com o banco através do cliente do Mongo, né? Que está nesse pacote. Então, para a gente criar a nossa conexão, vamos criar aqui o nosso cliente, que vai ser um new Mongo Client. Beleza. Esse cara aqui, ele espera como parâmetro a nossa connection string. Então, a gente pode colocar aqui MongoDB, dois pontos barra barra, nome do usuário, dois pontos a senha, arroba o host, dois pontos a porta. Beleza, aí meu Mongo tá aí. Logo após isso a gente precisa agora criar um banco, né? Essa aqui é só conexão com o nosso Mongo. Para criar uma base de dados, né? Um banco, a gente pode utilizar esse cliente, nosso banco, que vai ser o nosso cliente.getDatabase, que o Mongo ele é muito dinâmico, ele é muito simples de usar, então a gente não precisa criar o banco antes, como é nos bancos de dados relacionais, por exemplo. Assim que eu der aqui um get database aqui, ele já vai mapear, e aí assim que eu fizer a minha primeira operação, ou de insert, ou de delete, enfim, aí sim ele vai criar esse banco. Então eu posso colocar aqui simplesmente get database, vou criar aqui um usuário aqui do meu sistema, um banco aliás, um banco aqui para o meu sistema, e pronto, nosso banco está feito. Vamos criar agora uma collection. A nossa collection, ou coleção aqui, deixar tudo em português, nada mais é que como se fosse a nossa tabela, se fosse um banco de dados relacional. É onde vão ficar armazenados os nossos dados. Então, a nossa coleção, eu vou criar aqui uma coleção de usuários. A gente cria a partir do banco.getCollection. E aí aqui a gente passa o nome para ela. Vai ser aqui usuários, no caso. Usuários.
Beleza. Só que, diferente do banco e do cliente, a nossa coleção ela precisa de um tipo. Então aqui no caso ela está pedindo uma entidade, né? Vamos criar aqui uma entidade usuário, que pode ser entities. E aqui dentro eu vou criar uma classe chamada usuário. Beleza, tá aí a nossa classe usuário. Ela precisa, para ser uma classe válida para o Mongo, de uma propriedade ID. Esse ID é o identificador. É como o Mongo vai achar que essa entidade é única e que ela é ela mesma, né? Então, o nosso identificador aqui, eu vou colocar ele como init, é um modificador de acesso. Se você quer uma aula sobre modificadores de acesso, init, protected, private, public, internal, enfim, todos que tem no C Sharp, deixa aqui nos comentários que a gente faz um vídeo posterior falando só sobre isso. Bom, continuando aqui, o usuário, o ID, ele precisa do atributo bison ID, que é para informar para o Mongo que esse cara é o identificador. E ele também precisa de outro cara aqui, que é o bison representation, que é para identificar qual vai ser o tipo desse atributo lá dentro do banco. No nosso caso aqui do ID, ele tem que ser bison type do tipo object ID, esse cara aqui. Pronto. Feito isso, nosso usuário já tem um identificador. Além disso, eu vou criar aqui para ele um nome. Vamos salvar o nome dele, o nome do usuário. E um e-mail. Eu vou criar também aqui uma propriedade de outro tipo, só para ficar um pouco mais dinâmico. Eu vou criar aqui uma data de criação. Datetime. Criado em. Que é quando que ele foi criado, né? E aí aqui ele também vai ser init e ele vai ser datetime UTC now. Sempre que eu criar um objeto, ele vai, se for nulo, ele vai criar com o valor de agora. Se eu estiver fazendo uma busca no banco, ele consegue preencher também por conta do init. Então, essa é a nossa representação do criado em. Para o datetime, a gente precisa do bison representation, também do tipo bison type datetime, senão ele se perde lá na hora de fazer a conversão. Aqui, datetime. As strings não, as strings ele consegue achar de boa. Vamos iniciar esses campos aqui no nosso construtor. O ID não, só o nome e o e-mail. Ok, beleza. Show de bola. Vou jogar aqui lá para baixo. Só por questão de gosto mesmo. Pronto. Agora sim, nosso usuário está completo. Vou voltar aqui na nossa coleção. No tipo aqui da coleção de usuários vai ser usuário. Beleza, agora que eu já tenho definido a minha coleção de usuários, a gente consegue começar a fazer o CRUD, né? Criar, atualizar, ler e deletar um registro lá no banco. Bom, para criar um registro, a gente pode usar aqui, vou criar aqui primeiro, né? var usuário, vai ser um novo usuário. Beleza, vai ser aqui o Vinícius. E o e-mail dele vai ser vinicius@gmail.com. Beleza, agora aqui eu já tenho a entidade mapeada em memória, eu vou salvar no banco usando a minha coleção. Await coleção.insert one async. E aí vou passar para ele a nossa entidade usuário. Simples assim. O que ele vai fazer? A nossa coleção vai pegar esse usuário que está em memória e vai salvar no banco. Vamos ver se funciona. Eu vou executar aqui a aplicação direto, não vou debugar, depois a gente debuga. Mas vamos ver se funciona. Build succeed, ele não deu nenhum erro e execute code 0, ou seja, deu tudo certo. Para validar, eu vou entrar aqui no Mongo Compass e vou atualizar aqui, ó. Perceba que ele não tem nenhum banco, só tem, né, o admin, o mesmo que já tinha antes. Vou atualizar aqui, ó. E agora ele criou pra gente o nosso banco Meu Sistema,
que é o banco que eu tinha definido aqui, ó. Ele criou. E dentro de meu sistema tem a nossa coleção usuários. E aí aqui ele vai listar pra gente todos os objetos que estão salvos nessa coleção. No caso aqui só tem um, né, que é o Vinícius, que a gente acabou de criar, com o e-mail vinicius@gmail. O criado em, ele puxou lá automaticamente, né, como eu defini lá. Ele conseguiu preencher aqui. E o ID também ele preenche automaticamente, o identificador que o próprio Mongo gera para ele. Beleza, nosso insert funcionou. Para ler agora esse dado, eu vou só comentar aqui, ó. Eu vou comentar esses dois. E aí eu vou fazer o seguinte, para ler esses dados do banco de dados, a gente tem duas formas. Ou a gente lê tudo, passando algum tipo de filtro, ou a gente lê um só. No caso aqui eu vou ler todos, depois eu vou ler um de um por um. Vou inserir mais e vou ler de um por um. Para ler todos, a gente vai fazer o seguinte. Colocar aqui colocar aqui usuários, que vai ser a nossa coleção. .find. Lembrando de usar os métodos assíncronos para liberar as threads e performance. Se você quer saber um pouco mais sobre threads, performance e por que a gente usa await async, deixa nos comentários também que eu crio um outro vídeo falando só sobre isso. Vamos lá. Vamos passar aqui um filtro genérico aqui, como eu quero todos, eu não preciso de nenhum filtro. E aí no final um toList async e ele vai trazer pra gente uma lista de usuários. Ele é no label aqui, perceba que ele está com essa interrogaçãozinha no final, porque se não tiver nenhum usuário vai ficar nulo. Para não acontecer isso, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode colocar aqui o interrogação e passar uma lista vazia. Ou seja, se não existir nenhum usuário lá na coleção, ele vai criar uma lista vazia e aí não vai gerar null exception lá para frente. Beleza. Agora que nossos usuários já estão carregados em memória, eu vou imprimir eles na tela aqui. Vou usar um for each mesmo. Para cada usuário em usuários, eu quero imprimir na tela console.writeLine usuário. Beleza. Então eu vou executar aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, ele achou a entidade, perceba que ele imprimiu aqui na tela Mongo Entities usuário, porque é uma entidade do tipo usuário, mas não era bem isso que a gente queria. Vamos corrigir isso agora. Vou entrar aqui na entidade usuário e vou sobrescrever o método toString. Esse método toString ele vai ser chamado lá quando o writeLine chamar esse objeto, ele vai chamar esse método aqui toString. Então eu posso retornar aqui, por exemplo, vou retornar aqui ID do usuário, e aí vou passar o ID, vou passar também aqui nome, e aí vou passar o nome do usuário, beleza. Só com isso, eu vou executar de novo aqui e vamos ver o que acontece. Bom, já melhorou bastante aqui. Espera aí, deixa eu tirar esse nomezinho do nome. Beleza, agora nós vemos aqui o nosso ID de usuário e o nome do usuário que está cadastrado lá no banco. Se eu, por um acaso, cadastrar outra pessoa, vou comentar esse cara aqui e vou cadastrar outro. Vou cadastrar aqui o João. De maneira bem simples aqui mesmo, poderia estar inserindo direto no banco, poderia usar outros métodos para inserir, mas aqui é coisa simples, né? Seria o João, vou inserir a Maria. Beleza, esperar ele executar o programa. Show de bola, usuários criados. Vamos verificar agora se deu certo. Eu vou só acrescentar um pequeno detalhe aqui. Console.writeLine. Colocar umas linhas aqui para separar, senão vai ficar colado um no outro.
Vamos esperar ele executar. E tá lá. Agora nós temos 3 usuários, o João e a Maria, cada um com seu respectivo ID. Se eu vier aqui no Mongo aqui também e vou atualizar aqui a nossa collection, eles já aparecem aqui. Beleza, tá aí nada demais. E os nossos usuários foram listados. Agora que a gente já consegue inserir e listar, eu vou fazer o seguinte. Vou mostrar para vocês como é que faz uma atualização. Para fazer uma atualização, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa pegar o usuário que está salvo no banco, trazer para a memória, fazer a atualização que a gente precisa e depois jogar ele lá no banco de novo atualizado. Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Vou criar aqui um var usuário, que vai ser o await collection. Não é coleção, rapaz. Que collection? Coleção, find. Quem que eu quero encontrar? Eu quero encontrar um usuário cujo ID seja igual. Vou pegar aqui o ID do Vinícius. Beleza, então eu quero pegar esse usuário com esse ID. First of default async. Beleza. Agora que eu já carreguei o usuário para a memória, eu vou fazer a atualização. Esse usuário, ele não mais vai se chamar Vinícius, agora ele vai se chamar Vinícius Dev. Beleza. Agora que eu já atualizei o nome dele, eu vou fazer o que? Vou lá na coleção de novo, await coleção.replace. Porque o replace, eu vou pegar o objeto antigo e vou substituir pelo objeto novo. Uma atualização. O replace, ele precisa também do mesmo parâmetro aqui, do mesmo filtro e do objeto novo. Então, no caso aqui do replace, eu vou mandar o filtro onde o usuário ID seja igual o ID do usuário. Ficou meio confuso, né? Vou colocar esse aqui como o SR aqui. Pronto. Onde o ID do usuário do banco seja igual ao ID do nosso usuário aqui de memória. E aí, quando ele achar esse cara, substitui pelo meu usuário, pela minha entidade aqui, ó. Pelo usuário que está em memória. Vamos ver se funciona. Vou colocar aqui um breakpoint. Vamos debugar. Vamos lá. Ele achou o usuário Vinícius, certo? Porque eu busquei pelo ID, então ele encontrou. Tá aqui, Vinícius. Ele encontrou, passa o mouse em cima da variável e ele traz para mim todos os dados. Então ele encontrou. Vou atualizar agora o nome do Vinícius. Agora o nome do meu usuário é Vinícius Dev. Só que isso aqui é em memória. Lá no banco, se eu atualizar aqui, o nome do Vinícius ainda está Vinícius. Porque só fiz a alteração em memória. Para persistir no banco, eu vou dar o replace agora. Vou soltar o resto da aplicação aqui. E pronto. Agora sim ele foi lá e salvou no banco de dados. Se eu atualizar aqui, aí agora sim mudou para Vinícius Dev aqui no banco também. Para confirmar, ó, a gente pode, deixa eu comentar esse cara aqui do update. E vou chamar aqui o de listar usuários. Só para a gente confirmar se ele vai puxar já Vinícius Dev direitinho. Vinícius Dev, exatamente. Então, deu tudo certo. Vamos agora para o último passo do nosso CRUD, que é a parte de deletar. Para deletar, deixa eu comentar aqui de novo. Comentado. Para deletar é a coisa mais simples também. A gente precisa achar o usuário que a gente quer deletar. No caso aqui eu vou deletar o Vinícius também. Vou pegar ele aqui, ó. Vou pegar o Vinícius, o usuário Vinícius, e vou dar um await coleção
ponto delete one async. E aí a gente passa aqui o filtro, que é o mesmo filtro aqui, ó. Beleza? Show de bola. Agora ele vai pegar lá o usuário que tiver esse ID aqui e vai deletar. Simples assim. Então eu vou atualizar aqui, rodar o programa mais uma vez. Exit code 0. Se eu vier aqui agora e atualizar, só vou ter dois registros. O registro do João e o registro da Maria. Da mesma forma, se eu executar aqui local aqui, ó, vou executar o nosso programa, em vez de olhar lá no Mongo, ele só vai listar os outros dois, o João e a Maria. Beleza? É assim que a gente faz um CRUD de forma bem simples aqui no Mongo. Dá para fazer em qualquer tipo de aplicação, no ASP.NET Web API, num console app, como fiz aqui. Então, é muito legal, é muito poderoso o Mongo. A gente não precisa criar uma tabela, não precisa criar uma estrutura antes de iniciar. Basta definir aqui no código mesmo e ele cria em tempo de execução. Se eu mudar aqui o nome de meu sistema, por exemplo, eu vou usar o meu sistema 2 e aqui vai ser usuários 2 e eu quero inserir a Maria, eu vou executar aqui, ó. Mudei o nome do banco de dados, mudei o nome da tabela e aí automaticamente ele vai criar aqui pra gente. Ele vai criar toda a estrutura, criou outro banco, criou outra collection e já inseriu. Então é uma ferramenta muito poderosa e muito simples de usar. Ele é diferente, né, do banco de dados relacional, ele é um banco de dados não relacional, então aqui não são dados em colunas e linhas. É um documento, então esse documento aqui inteiro representa um registro. Assim como aqui são dois registros e assim sucessivamente. Você pode colocar vários objetos complexos dentro de um documento do Mongo. Mas isso é assunto para outro vídeo, um assunto mais sobre bancos de dados não relacionais. Para esse vídeo era só isso mesmo. Se você chegou até aqui o final do vídeo, não esquece de deixar um comentário aí para ajudar no engajamento. Se inscreve e curte esse conteúdo para chegar a mais pessoas. Valeu!